No livro de Oxua, conhecido como Oséias, capítulo 4, versículo 6, parte A. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Hoje, 1º de janeiro de 2022, o povo na inocência, sem saber o que está acontecendo no mundo, fazem festas. Se soubesse o que eu sei, era o contrário. Buscava o Altíssimo nas alturas em desespero, pois o mundo está um caos. Os governantes desse mundo correm atrás de poder dos impostos que nós pagamos todos os momentos da nossa vida. Os governos desse mundo não têm interesse nenhum em ajudar a população em si, em ter poder sobre os valores dos impostos em que pagamos todos os momentos da nossa vida. E as pessoas na inocência ficam querendo dar poder aos homens no mundo, sendo que os homens não têm nenhum interesse em ajudar a nós, e sim têm interesse próprio nos impostos em que pagamos. Os pastores e padres também não são diferentes. Anciões da cristão no Brasil também não é diferente. Pode ver que eles vêm com conversas mansas, interessados nos dinheiros dos povos. Isso é triste. Isso é motivo de lamentação, e as pessoas, nas suas inocências, ficam enchendo os bolsos desses religiosos e desses políticos dos seus dinheirinhos ganhos com tantos sacrifícios. Eu afirmo a todos vocês, enquanto a população não acordar para a realidade, a coisa no mundo não vai ficar bonita. A população deixou a verdade e mergulhou na mentira. E hoje, com muito carinho e respeito à população, o Pai lá nas alturas está me transmitindo a verdade e eu estou transmitindo ao povo. Porém, o povo não quer ouvir a verdade. O povo está gostando da mentira. E a mentira os destruirá. Eu disse em vídeo anterior, no vídeo Um Paraíso na Terra, o que vai acontecer com a população mundial. Eu disse muito bem, se prepara para ver o teu pai morrer, para ver a tua mãe morrer, para ver o teu irmão morrer, para ver o teu filho morrer, para ver os teus parentes, os teus vizinhos morrerem. Por quê? Porque, veja bem, Satanás consumiu com as escrituras originais e implantou a idolatria no livro chamado Bíblia. E daí conseguiu corromper a mentalidade das pessoas. Conseguiu mergulhar as pessoas na mentira. O Pai, pela sua grande bondade, está passando a mim a verdade. E eu tenho gravado muitos vídeos, vários vídeos mostrando a verdade. O primeiro vídeo que gravei foi YHWH e o absurdo das religiões, mostrando que a população está na contramão da realidade. Mas a população cega não dão ouvidos
a voz daquele que tudo criou. Prefere continuar no engano, nas festanças satânicas. E por isso vem vindo no mundo uma grande destruição. A população será destruída. Assim como no tempo de Noé, que o povo chama de Noé, ele disse à população naquele tempo que se não arrependesse dos seus costumes, dos seus prazeres, das festanças, do que praticavam de errado, seriam destruídos. Não acreditaram, zombaram de Noé, que o povo chama de Noé, e houve, naquele tempo, a destruição das pessoas. Ficou apenas no mundo Noé e a sua família, isto é, 8 pessoas. E dessas 8 pessoas começou-se a povoar o mundo de novo. Muito bem. No tempo que Sodoma e Gomorra estava em grande depravação, em grande adultério, em grande maldade, o pai, ouvindo a Yahweh Abraão, que vocês conhecem por Abraão, foi lá, através dos seus mensageiros, tirar Ló e a sua família. E daí, daquelas 2 cidades que eram populosas, só restaram Noé e as 2 filhas. E aquelas cidades foram destruídas por causa da maldade do povo daquela cidade. Daquelas cidades, que foram destruídos Sodoma e Gomorra. Muito bem. A destruição sempre houve. Quando Yahushua esteve no mundo, ele disse que haveria no mundo muitas coisas horrorosas. Pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Mas aí ele disse, vou falar do jeito que está na Bíblia, quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mas o fim de quê? O fim dessa geração perversa, maldosa. Porque o mundo, ele é infinito. O mundo nunca vai se acabar. Muito bem. No livro de Oséias, na verdade o nome é Oshua, no capítulo 4, versículo 11, a incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, versículo 12, o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Olha só. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição ao Altíssimo e alvo, aqueles colocam do seu Deus. É complicado. Satã conseguiu consumir com a verdade e implantar a mentira no mundo. Pode ver que está bem nítido em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro nome há salvação, ou seja, só há um nome pelo qual se possa salvar. Eles baniram esse nome das Escrituras e implantaram vários nomes de ídolos inventados por Satã e colocou a população para buscar bonecos inventados por Satanás. Porém, como já disse antes, todos os bonecos do mundo representam os seres de Satanás.
Por exemplo, as pessoas perguntam para mim, mas eu já na igreja pedi a Deus e Deus me ouviu. Mas Deus sim lhe ouviu, mas não é o Altíssimo. É o ser que trabalha na estátua Deus, que é Zeus, a maior estátua da Grécia, foi quem lhe atendeu. Outro pediu para Jesus e disse que foi atendido. Sim, o Deus que trabalha na estátua Jesus que tem no Rio de Janeiro foi quem lhe atendeu. Observa que a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá no país que o povo chama de Israel, onde nasceu o Messias, não tem a consoante J até hoje. Então, não tem nenhuma lógica que o Messias se chamasse Jesus. Muito bem. Mas o povo gosta de ser enganado. Observa que quando o povo saiu do Egito, eles fizeram um bezerro de ouro e foram adorar. É complicado, povo. Interessante que há na história uma grande mentira, que o povo saiu do Egito e que o pai havia prometido a eles uma terra, né? E que eles entraram nessa terra. Eu afirmo a vocês que nunca entraram na terra prometida. Não, não mesmo. Observa que as mentiras são grandes. O povo hebreu foram parar no Egito na época da fome, porque Yal-Russaf, que o povo chama de José, tinha sido vendido para o Egito, e no tempo da fome ele era governador do Egito, e foi quando o povo de Al-Rushurul, conhecido como Israel, passava necessidade, e aí foi aonde Yal-Russaf, conhecido como José, mandou buscar teu pai e seus irmãos para a terra de Gósen, no Egito. E daí, com o passar do tempo, morreu-se Yal-Russaf e veio outros reis, né? Outros governadores que não conheciam a história profunda, e daí começaram a escravizar o povo hebreu porque eles eram um povo que progredia. Então, daí dizem que Yahweh usou Mehushua, que o povo chama de Moisés, para libertar o povo do Egito. Que Yahweh usou Mehushua para ajudar aquele povo é verdade. Porém, misturaram toda a história, fizeram uma grande emersão de mentiras na história, aumentaram, diminuíram. Uma das coisas que me chamam a atenção nessa história é que no tempo que Mehushua nasceu, foi mandado matar todas as crianças daquele tempo. Observa bem isso aí. Daí conta-se uma história, né, que Mehushua foi colocado em um cesto, né, o povo chama de Moisés, foi colocado em um cesto e colocado dentro do rio. E daí a filha de Faraó estava se lavando lá no rio, e daí viu aquele cesto, viu aquela criança, pegou a criança e levou para sua casa e cuidou dela. E daí, segundo a história, por isso não mataram Mehushua. Olha bem essa história. Quando o Messias Yahshua nasceu, também mandaram matar, o rei Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, que era para dar fim na vida de Yahshua. Olha bem essa história. E aí, Míria, que o povo chama de Maria, na verdade o nome Míria, transliterado em português, é Maria mesmo, está correto.
Yahussaf, que o povo chama de José, porém Yahussaf não tem como fazer virar José. Yahussaf, com Miriam, teve que fugir com a criança várias vezes, porque eles perseguiam as crianças para matar, a criança para matar. Mandaram matar as crianças porque era para Yahushua morrer. Por quê? Para que Yahushua não transmitissem a verdade aos povos. Observa. Interessante que eu fiquei sabendo que a partir de 2019, o Pai Alvo está fazendo nascer crianças aqui no mundo para ajudar a fazer um trabalho agora. Olha só essa história. Observa essa história. Aí inventaram agora aí as vacinas, né? Que dizem que tem que vacinar as crianças, que é para proteger as crianças. Observa o que eu estou dizendo, tá? Observa com nitidez. Se você for inteligente, se você for iluminado pelo Pai Alvo, você vai saber qual é o conteúdo, a finalidade dessas vacinas, né? É interessante. E mais interessante ainda, que vem lutando para matar o Juarez Cardoso Vital. Já lutaram para matar de punhal, já lutaram para matar de fuzil, de espingarda, de revólver. Já mandaram vários pistoleiros me matar. Porém, algo não permite, porque tem algo aí para acontecer que envolve Juarez Cardoso Vital. Vocês acreditando ou não, Juarez Cardoso Vital é a maior pedra no sapato de Rassatã. Agora, o que me impressiona é que todos os políticos do mundo consultam os centros espíritas, os centros de macumbaria, para que eles possam governar. Eu sei disso, tá? Inclusive, hoje no Brasil, eu cheguei ao auge, ou melhor, para você entender, eu cheguei a entrar em contato com o ser chefe da macumbaria aqui no Brasil, a quem os políticos, os famosos em geral, não só os políticos, vão a ele consultar. Olha só. E esses cidadãos são consultados por todos os famosos. E aí esse cidadão, conversando comigo, eu disse a ele: olha, você está enganado. Me desculpa, você acha que é sábio, mas os seres estão lhe enganando. Todo o poder emana de Yahweh. Os políticos enganando o povo aí, na mídia, Satanás é especialista a enganar. Eles dizem que todo o poder emana do povo. Isso não é verdade. Todo o poder emana de Yahweh. E enquanto o povo estiver pedindo para os ídolos, não tem sucesso. Não. Não é Bolsonaro quem vai resolver o problema da população. Não. Também não é o Lula, nem outro governo qualquer aí, que vai resolver o problema da situação, a situação da população. Não. Não mesmo. Veja bem, o povo vai ter que acordar para a realidade. Porém, eu já afirmo de antemão
de forma categórica que o povo não vão acordar. O povo, a maioria do povo vão perecer. Por quê? Satanás conseguiu cegar a população mundial. Foi permitido? Foi. E agora, poucas pessoas hão de enxergar a verdade. Mas não pensa você que enxergou a verdade, eu vou falar como dizem as pessoas, que você agora vai mergulhar no mar de rosas aqui nesse mundo, que a situação é resolvida já, que você já vai ser beneficiada já, ou beneficiado já. Não. Tem as turbulências, as tribulações, as agonias, as lutas para se enfrentar. E é feia as lutas, as turbulências e as tribulações. Agora, a única coisa que eu lhe garanto, com certeza, que quem deixou a idolatria, quem deixou a feitiçaria e passou a buscar lá de cima das alturas, no nome Yahweh, vence. Vence, vence. Passa pelo fogo, mas não queima. Passa pelo rio, mas não morre afogado. Entra na cova dos leões, mas não são comidos pelos leões. Tá? Não são comidos pelos leões. Não, o Pai não permite. Você que abraçou Yahweh, tem que ter paciência, tem que ter calma. E tem uma, Yahweh trabalha na calma. Yahweh trabalha no silêncio. Eu tenho sofrido muito. Por quê? O Pai me colocou nesse mundo na inocência, em um corpo carnal. Satã veio sabendo de tudo sem corpo carnal. Eu não conhecia a minha pessoa, mas Satã conhecia desde que nasci aqui. E por isso, ele vem colocando pedras de tropeço no meu caminho, enfermidade, tribulação, aflição, e tranqueira, desde que nasci. Então, meu sofrimento é grande. Agora, aos poucos, o Pai está me fazendo enxergar. Eu sou sábio? Lógico que não. Yahweh está me mostrando aos poucos o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer no mundo. Agora, se você me perguntar assim, de que forma será resolvido o problema do mundo? A maioria do povo vão ter que morrer. E logo, tá? Ah, que meu filho, irmão Juarez pede para o meu filho que não sei o quê. Não é assim que funciona. Não, não. Cada um tem que colher aquilo que plantou. O Pai criou todos nós. Mas as pessoas nas cegueiras sofrem. Porque o cego não enxerga o lugar que está pisando, por isso pisa no buraco e cai dentro do buraco. Pisa em prego, pisa em lasca de madeira, tropeça em toco. E é o que acontece com a população. Agora, são todos que enxergarão agora? Não. Uma pequena partícula dessa população vão enxergar a verdade. A maioria vão morrer. Vão sair dos corpos carnais. Vão para um outro sistema sem corpos carnais. A minoria que ficar, parte dessa minoria, vão também sair do corpo carnal porque não vão suportar as tribulações que vão vir.
Agora, aqueles que o pai já sabe que vão suportar, o pai vai preservar eles para fazer o resgate do povo que vão morrer, ou melhor, vão sair dos corpos carnais, para pagar as suas penas aqui embaixo mesmo, fora dos corpos carnais, depois nascerão aqui no mundo fora da idolatria. E aí viverão por um bom tempo fora da idolatria. Nós que estivermos vivos seremos renovados, modificados, toda maneira de viver, para dar ensinamento a esse povo que vão chegar aqui na inocência, mas já pagaram as suas penas, chegam aqui na inocência, e aí você vai dizer, vai ser usado o mesmo sistema. O nome do pai é Yahweh, nós temos que servir a Yahweh, nós temos que viver assim, assim, assim. Zera-se toda a idolatria do mundo e começa uma nova vida. Por um longo tempo. Tá? Então é isso. Não tem meio termo. Não tem o meio termo. As pessoas terão que pagar por tudo que praticaram de errado no mundo. Seja A, seja B, seja C. Que meu filho está passando por uma enfermidade. Mojarez, ora e peça pelo meu filho. Mas ele tem que passar por aquela enfermidade. É melhor sofrer agora do que sofrer depois. Tenha paciência, tenha calma, deixa as coisas acontecerem no automático. Aquele que confia em algo não se abala, permanece firme, deixa as coisas acontecer. Você nem eu, nós não somos donos de nada. E Yahweh sabe o que fazer com cada um de nós. E Yahushua, quando esteve aqui no mundo, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 58. E disse-lhes Yahushua: as raposas têm covinhas, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Interessante, né? Filho do homem, observa. Essa é uma prova que Yahushua era filho de José e Al-Hussaf. História que o Espírito Santo engravidou Maria, mentira. Espírito Santo, Espírito de Satanás, é o cúmulo. O filho do homem veio buscar e salvar o que você havia perdido. Ué, então teria que ser o filho do Espírito Santo, filho do homem, filho de Al-Hussaf. Versículo 59, e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, vou falar do rei que está na Bíblia, esse nome do Senhor é Baal. Deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Observa, versículo 60. Mas Yahushua lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Yahweh. Mas como os mortos vão ressuscitar, vão enterrar morto, um morto enterrar outro? Veja bem, na lei do povo hebreu, o filho mais velho ele não poderia sair de casa enquanto seu pai não morresse. Por isso que quando Yahushua chamou, ele disse, deixa primeiro eu enterrar meu pai. E ele disse, deixe que os mortos sepultem os mortos. Tem pessoas aí que ficam pregando ressurreição de mortos. Isso nunca, da forma que as pessoas entendem, nunca vão acontecer. Nunca vai acontecer da forma que as pessoas dizem, que corpos carnal vão ressuscitar. Não. Diz que Lázaro, 4 dias e 4 noites no túmulo, foi sepultado. Lá em João 11. Mentira. Já estava fedendo já. Ia ressuscitar? Não. Agora, Yahushua disse assim,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só, vamos ligar uma coisa com a outra para você entender. É Lucas capítulo 9, versículo 58. E disse-lhe a Yahushua, aqui escreve Jesus, que sem lógica. As raposas têm covinhas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Versículo 59. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Versículo 60. Mas Yahushua lhes observou, deixa os mortos o enterrar os mortos. O pai dele tinha morrido? Não. Mas para Yahushua, o homem que não tem Yahu na sua vida é morto. Quando Yahushua disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele não estava falando de ressurreição de corpo carnal, não, gente. A pessoa que não tem Yahu na sua vida é morta. Quando ela enxerga a verdade, crê na verdade e abraça a verdade, ela ressuscitou. E Yahushua ressuscita os mortos, mas não é morto, corpo morto, não. Os mortos está falando da pessoa, não do corpo da pessoa. Interessante, né? Interessante, né? Mas é profundo, né? Aí fica o povo aí. Aí colocaram lá em 1 Tessalonicenses que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens, e aí estaremos sempre com o Senhor. Para começar, o Senhor é Baal. Meu amigo, passa uma geração, são 100 anos. Ele vai vir nas nuvens, prepara, senão você não sobe, passa 100 anos, morreu aquela geração toda e não veio para ninguém. Vem outra geração, a mesma coisa, vem outra geração, a mesma coisa. 2023 dá 20 vezes, 20 gerações. Sabe quando vai acontecer isso? Nunca. E Yahushua vai aparecer no meio do povo aqui de forma inesperada. E os conhecimentos do Pai nas alturas divergem dos conhecimentos dos homens desse mundo. Tá? Vamos lá. O Juarez parece que está fazendo uma mistura, né? Mistura, mas será que é? Vamos lá. Quando Yahushua ressuscitou, há uma mentira muito grande que colocaram na Bíblia, que ele apareceu no meio dos discípulos e que foi dito a Tomé, põe aqui o dedo no lugar dos cravos. Isso é mentira. Aquele corpo que Yahushua morreu não ressuscitou. O corpo carnal não ressuscita, gente. Observa que os discípulos, quando iam no caminho de Emaús, eles não conheceram Yahushua. Olha, eu vou ler aqui, Lucas, capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo, eu vou ler do jeito que está na Bíblia, e eis que no mesmo dia, no caso tem que falar ao mesmo tempo, e eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Versículo 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Yahushua, que eles escreve Jesus, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem.
Não é que os olhos dele estavam fechados, é porque ele ressuscitou num corpo que não é carne. Interessante, né? E eles, versículo 17, e ele lhe disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Versículo 18, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Versículo 19, e ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que diziam respeito ao Messias, que expõe Jesus, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Yahweh, que é Deus, e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse, aqui botar Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que as coisas aconteceram e ele não ressuscitou e tal. Então eles conheceram Yahushua? Não. Ele estava num corpo que não é carne. Gente, aí colocaram aqui que os olhos deles estavam como vedados. Mentira. Ele ressuscitou de forma perfeita, sem corpo carnal. Ele era o mesmo Yahushua, porém sem o corpo. Quando nós saímos desse mundo, nós somos as mesmas pessoas, porém sem corpo carnal. Carne, sangue e osso fica no túmulo. Por isso que eu digo, as pessoas dizem, tem que ter Yahweh no coração. Não, o coração vai ficar no túmulo, tem que ter o Yahweh no teu conhecimento. Nisso que é subconsciente, que discerne as coisas, porque isso segue para o infinito. O coração fica no túmulo. Então, quando ele apareceu também as mulheres no túmulo, elas também não o conheceram, porque ele não estava em corpo carnal. Interessante, né? Interessante. Mas, vamos lá. Juarez vai ler mais alguma coisa aqui? Vamos lá, procurar alguma coisa aqui. Muito bom. Yahuhanan, conhecido como João, capítulo 4, versículo 13. Aqui se escreve Jesus, o nome é Yahushua. O J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá Israel não tem J até hoje. O nome de Jesus é inventado. João capítulo 4, versículo 13. E respondendo Yahushua disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida infinita, que ele escreve eterno. Olha só. Versículo 15, diz-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Veja bem. Yahushua estava ali, na beira daquele poço, querendo mostrar para aquela mulher samaritana que existe uma vida perfeita, que as pessoas pudessem viver sem precisar de água material e viver sem precisar de comidas materiais. Eu direi uma coisa aqui agora, profunda, e eu tenho certeza do que vou falar. Vai vir uma fome no mundo logo. Esses governantes desse mundo aí estão embaraçados pelos seres satânicos, e os seres satânicos são maus e perversos, e estão usando eles para embaraçar, fazer guerra, matar, destruir o povo. E daí que acontece? E o povo vai ter que morrer mesmo, porque o povo não quer a verdade. Então não tem outro caminho a não ser sair do corpo carnal. Então Yahweh permite eles saírem do corpo carnal
vai ser obrigado a fazer isso. Não tem outro meio. Se você leva a verdade para o povo, eles não enxergam porque Satanás cegou eles. Então eles vão ter que ir para outro sistema para depois aguardar. E Yahu usa as coisas que não são para confundir as que são. Está escrito na Bíblia. Não que Yahu é de confusão. Tem coisas que tem que ser usadas de forma diferente dos conhecimentos dos homens para resolver a situação. Então é isso. Mas na hora que vinha a fome, você que aceitou Yahu de verdade, se preocupa com fome não, tá? Yahu pode lhe sustentar sem você comer comida material, tá? Eu tenho certeza do que falo. Tenho 100% de certeza disso. Fica tranquila. Se você confiar em Yahu, você não vai se abalar. Yahu é a tua proteção, é o teu alimento. Eu quero pedir aos irmãos, às irmãs, que deve se inscrever no canal. Por quê? Porque me disseram que se as pessoas se inscreverem no canal, o YouTube recomenda mais o vídeo. E se o povo dá aquele tal de like, eu não sei o que é isso, eu não tenho pedido o povo para escrever, porque eu não pego dinheiro do YouTube nem do Facebook, porque eu nunca posso pegar. Meu trabalho é gratuito. Mas dizem que se você der aqueles like lá, o like, sei lá como é que é isso, que o YouTube recomenda mais o vídeo. Então por isso é bom os irmãos fazer isso para que as pessoas possam assistir os vídeos, né? Pessoal, eu digo a vocês, a minha confiança total está em Yahu, tá? Yahu é tudo para mim. Yahu é tudo para nós. Creia em Yahu de verdade. Confia em Yahu de verdade. Yahu vai lhe ajudar. Você que está triste, Yahu é tua alegria. Yahu é tua força. Yahu é teu contentamento. Yahu é a tua riqueza. Yahu é aquele que vai te levar para o infinito, para uma vida que não tem doenças, não tem tribulação, não tem aflição. Estamos nesse rolo aqui? Sim, mas isso é passageiro. Não há tempestade que não passa. Essas tempestades vão passar logo. Calma. Tenha tranquilidade com Yahu. Eu quero abraçar todos vocês nesse primeiro dia do ano com meu pai Yahu. Um grande abraço aos irmãos e às irmãs no precioso nome Yahu. Yahu vai te ajudar. Yahu vai te iluminar. Yahu vai te fortalecer. Que assim seja. Que assim seja. Vamos em frente. Um abraço e um aperto de mão a todos os irmãos e as irmãs em Yahu. Que assim seja. Que assim seja.